Muito bem, pessoal. Feliz ano novo. Espero que tenham sentido minha falta, porque eu com certeza senti falta de vocês. Tenho tanta coisa pra dizer. Estamos no ano de 2026 e estou me sentindo brilhante e renovada. Novo ícone do programa, novo banner no YouTube e no Rumble. Estou até usando uma camisa nova que ganhei de presente de Natal, o que torna ainda mais doloroso relatar que nosso governo continua com as mesmas velhas e desleixadas artimanhas de sempre. Falando nisso, muitos de vocês já me mandaram mensagens sobre o noticiário do Daily Wire, aparentemente reativando minhas antigas contas nas redes sociais e divulgando um antigo promo, um trailer antigo. Na verdade, da época em que eu trabalhava com eles. É realmente confuso, mas eu tenho a resposta para o porquê disso ter acontecido. E não, é claro, isso não aconteceu porque eu disse que podia. Não teve a minha permissão. Vou contar para vocês o que esses caras estão aprontando. Estou um pouco apavorada. Muita coisa aconteceu nos últimos 2 semanas em que estivemos fora do ar. Muitas coisas às quais eu queria ter respondido. Então se preparem, porque vai ser uma semana longa, e suspeito que, por isso, também será um ano muito longo. Bem-vindos de volta ao Candice. Por onde devemos começar? Vou começar com o Johnny. Encontrei um menino de 11 anos na padaria neste fim de semana e o nome dele é Johnny. Ele é de St. Louis e assiste ao meu programa todos os dias com a mãe dele. Achei isso muito fofo e disse a ele que quando eu voltasse, ia mandar um alô para ele. No primeiro episódio do Ano Novo. Então, feliz Ano Novo pro Johnny, do Missouri. Feliz Ano Novo, na verdade, para todo mundo, exceto para Andrew Kovach, o porta-voz da Turning Point USA, que tem trabalhado nos bastidores. Para me difamar. Andrew, você foi pego. E hoje eu te sentencio a verdade. E isso nunca é bom para pessoas que mentem em meu nome, certo? Eu sempre guardo algumas coisas e sei algumas coisas sobre você que agora o público vai ficar sabendo. E antes de contar para vocês como o Andrew foi pego, e quando eu digo pego, é pego mesmo, né? Eu tô falando de mão na massa, flagrado, orquestrando ataques contra mim através de youtubers obscuros, eu gostaria primeiro de voltar e revisitar a conferência de fim de ano da Turning Point USA, a M-Fest, que deveria ser a America Fest, porque eu não estive no ar durante todo o evento. Eu só estive no ar no começo, e há muitas coisas sobre esse evento que sinto que preciso tirar do peito, e nunca é tarde demais. E quero dizer também o seguinte, os livros de história não vão ser justos comigo. Acho que sabemos que, quando eu já não estiver mais neste mundo, os livros de história não vão contar a verdade sobre as coisas que eu fiz. Eles não vão contar a verdade sobre as minhas contribuições. Mas quero deixar claro que quero ser lembrada como a pessoa que estava segurando a internet. No ano passado, eu realmente estava segurando a internet. Todo mundo estava indo para cima do Turning Point USA e todas essas acusações. E eu dizia, não, calma. Só deem um tempo pra eles. Cada um lida com o luto de forma diferente. Só deem um tempo. É diferente, mas agora eu desisto. Ok, sem dúvidas, estou deixando a internet seguir. Acabou. Ok? Eu já sou o inimigo público número 1 da mídia, mas agora me sinto pronto pra abraçar isso completamente. Quero que isso me atinja como uma onda gigante. Porque havia uma única coisa em meio a muitas outras, devo acrescentar. Mas houve um único acontecimento no Amfest que foi a gota d'água. O que vocês acham que era? O que vocês acham que aconteceu no Amfest que me fez perder a cabeça? Antes de focarmos nesse detalhe, acho que, de uma perspectiva geral, o Amfest parece uma convenção de esquema de pirâmide. Acho que isso é justo. Acho que essa é uma interpretação justa de tudo o que assistimos. A conferência parecia e tinha o clima de um fim de semana em Las Vegas, tipo a Disney World para adultos, porque é isso que Las Vegas é. É como a Disney World para adultos. Ou melhor, adultos na Disney World sem crianças, porque havia algo nisso que era perturbador. E acho que o comediante Tim Dillon fez um trabalho fantástico ao resumir como todo mundo se sentiu assistindo aquilo. Aqui está o que ele disse, e gostaria de lembrar vocês. Fiquem bravos com o Tim Dillon. E não comigo. Ele é a pessoa que está dizendo em voz alta aquilo que ninguém fala. Ouçam só. Esse tipo de abominação do Turning Point que a ala direita deste país transformou em um reality show ruim e verdadeiramente lamentável é algo que realmente me incomoda profundamente. E, aliás, a culpa é de todo mundo. É culpa de todos que estão falando e de todos que estão participando. Não tem ninguém que saia
Tudo sobre isso é estranho e desconfortável para todo mundo. E, obviamente, não estou dizendo que ela matou o marido ou sabia de algo ou qualquer coisa assim. Estou dizendo que o cara levou um tiro há 3 meses. E ela sai em direção a um espetáculo pirotécnico e diz: "Vamos eleger JD Vance." É estranho que seja nisso que ela esteja pensando. É algo com que muitas pessoas têm dificuldade em se identificar. Não é algo com que me identifique. Para as pessoas que falaram sobre como Hollywood não é acessível e está desconectada da realidade, para a maioria das pessoas, isso se parece muito com Hollywood. E sair em meio a uma espetacular chuva de fogos de artifício e faíscas brilhantes, ficar lá com um terno elegantemente brilhante e falar sobre a importância de eleger JD, nosso candidato. Vance, 3 meses depois que seu marido foi brutalmente morto, muita gente realmente sente que há algo muito estranho e suspeito nisso. E estamos começando a perceber que os políticos são exatamente iguais às elites de Hollywood, das quais todos gostam de tirar sarro. E todos nós olhamos para isso, isso é a Megan Thee Stallion rebolando no comício da Kamala. Isso é profundamente perturbador para muita gente. Parece que estão te enganando. Você sente isso. Parece estranho. Parece que isso é um espetáculo coordenado e coreografado só para te manipular. Eles querem o seu dinheiro. Foi por isso que ficaram bravos com a Candace. Eles ficaram tipo, por que você está dizendo para as pessoas não nos darem dinheiro? Ela também está dizendo, vocês mataram o cara. Por que vocês estão bravos por causa do dinheiro? Eles só estão bravos porque não estão recebendo dinheiro. Eles querem o seu dinheiro e querem ser celebridades. Ok, essa é uma opinião honesta. Essa é realmente uma opinião muito honesta. E você pode ficar bravo com o Tim Dillon. Você pode ficar bravo comigo por interpretar o Tim Dillon neste programa. Ou pode ser alguém preocupado com a direção que o Partido Republicano está tomando. E você pode reconhecer que essa é a verdade. Ok, você pode continuar se iludindo e pode continuar fingindo que não foi assim que o público recebeu esse evento. Não é assim que os republicanos estão se sentindo. Mas, de novo, você só estaria se iludindo. Essa é a opinião mais verdadeira na internet sobre como as pessoas se sentiram ao assistir aquilo. Parecia tudo aquilo que todos nós, em nossas plataformas, falamos que nos dava repulsa sobre Hollywood. Quando eles subiram no palco e zombaram das pessoas que viviam entre Los Angeles e Nova York, e zombaram dos fazendeiros, dos criadores de gado e das pessoas que apoiaram Trump em 2015. Essa é a sensação que fica, parece que estamos sendo ridicularizados. Agora, para deixar claro, isso é falando de forma geral, bem amplamente mesmo. Não foi algo com o qual o público em geral pudesse se identificar, ver uma situação em que um homem é assassinado em plena luz do dia. E a empresa que ele construiu permite que justamente as pessoas que odiavam aquele homem, enquanto ele ainda estava vivo, simplesmente paguem o suficiente para falar no palco principal e finjam que eram grandes amigos. Tem algo nisso com o qual as pessoas simplesmente não conseguem se identificar, tipo, o Ben Shapiro não gostava muito do Charlie quando ele estava vivo, mas ele nos deu $1 milhão. Então ele vai estar no Amfest, e não só vai estar no Amfest, ele vai entrar logo depois que Erika Kirk abrir o Amfest. E a gente meio que espera que o público fique de boa com isso. Isso realmente aconteceu agora. Talvez a Turning Point USA não esteja buscando ser algo com que as pessoas se identifiquem, e tudo bem. O dinheiro pode de fato ser o seu motivo. Mas para mim, quando começou a se tornar uma abominação, o que me fez passar dos limites foi quando vi a tenda. Ok, eu nunca vou superar essa tenda. Eu poderia passar uma semana discutindo essa tenda. Eu provavelmente poderia fazer 1 mês de conteúdo descrevendo como foi e o que a tenda representa agora, de fato. Do que estou falando? Vamos ouvir uma repórter que estava no Amfest descrever a cena atrás dela, no corredor fora da área de palestras. Ouça só. E você pode ver atrás de mim, essa é uma recriação da tenda onde Charlie Kirk perdeu a vida na Universidade de Utah em setembro. E as pessoas estão tirando selfies com ela. Eu não consigo. Eu não consigo mesmo. Eu não sou capaz de, seja lá o que for isso,
Quando vi isso, percebi que não conheço palavras suficientes. Eu precisei consultar um dicionário de sinônimos e, mesmo assim, não consegui encontrar o adjetivo correto para descrever como me senti ao ver aquela tenda. A recriação, pessoas tirando selfies sob uma área de recreação. Não sei se é mesmo a tenda, parece ser bem antiga, ou se é a tenda onde Charlie morreu. Foi isso que aconteceu no Amfest. Horrorizado, fiquei estarrecido. Acho que nunca me descrevi como uma pessoa analógica. Fiquei horrorizado. Foi horrível olhar para aquilo e perceber que eles tomaram uma decisão consciente de permitir que isso acontecesse. Pra que propósito, ok? Eu fiquei tão chocado. Mandei mensagem para pessoas de dentro do Turning Point. Eu disse, quero saber quem aprovou isso, porque eu sei o que vai acontecer a seguir. Vocês vão dizer, não sabemos como isso aconteceu. Algo passou despercebido. Na época, não fazíamos ideia de que Charlie havia morrido, que estava sendo trazido como exibição. Não fazíamos ideia disso. Então mandei mensagem e perguntei, quem fez isso? Quem aprovou isso? Quero saber por que não tenho autoridade para demitir essas pessoas, mas quero fingir que posso demitir. As pessoas que tomaram essa decisão, todos os envolvidos, e a resposta que recebi, você não vai acreditar nisso, ou talvez vá acreditar, é que a pessoa que aprovou essa tenda foi a incrível Elizabeth McCoy, possivelmente ainda mais incrível do que seu marido, Michael McCoy. Elizabeth McCoy foi a pessoa que aprovou essa tenda, então não tem como eles virem a público fingir que a Erika não sabia que isso estava acontecendo, porque ela é muito próxima da Elizabeth McCoy. Ok, ela é muito próxima dela. Então, para todo mundo de fora, olhando para isso, o Amfest foi quando percebemos que algo muito perturbador está acontecendo na América. Eu sinto que o Amfest, ou o que fez por mim, foi contribuir para a minha percepção de que o futuro sombrio, na verdade, já chegou. Eu acho que estamos lutando contra máquinas. Eu acho que essas pessoas não são humanas, que são sentinelas que talvez pareçam humanos. É assim que eu me sinto. Sinto que é o único evento solitário que contribuiu para a minha percepção de que o futuro está acontecendo agora. E o problema de muitos desses, o abismo que existe entre nós e o resto deles é, essencialmente, que eles não sabem como se comportar como humanos. Sabe o que quero dizer? É como se estivéssemos lutando contra um algoritmo, um código de computador que se apresenta como um ser humano, mas na verdade não consegue compreender a emoção humana real. E os programadores não conseguem escrever o código de forma específica o suficiente para emular a emoção humana real. E, em resposta, eles estão apenas multiplicando os sentinelas, como se estivessem enviando mais deles para dizer e fazer coisas que são, obviamente, anormais, que são, obviamente, desumanas. E eles esperam que, com o suficiente deles fingindo que está tudo bem, possam sobrepor a nossa humanidade. Tipo, bem, todo mundo está dizendo que está tudo bem, então tem que estar tudo bem. Todo mundo está dizendo que está tudo bem, então com certeza está tudo bem. E há algo de muito errado com você se você realmente não consegue entender o porquê disso. Está tudo perfeitamente bem para nós pendurarmos esta tenda aqui e tirarmos muitas fotos e selfies memoráveis debaixo dela. Eu honestamente não sei, mas tem algo de fundamentalmente errado com você. Você provavelmente só está chateado ou algo assim, talvez um pouco frustrado. É isso agora? O que está acontecendo neste país e, na verdade, em todo o mundo, é que tudo parece estranho e errado. É por isso que eu ficava dizendo no ano passado que tudo é falso e gay. Parece que estamos assistindo a um filme, parece que todos nós estamos no show de Truman e que todos ao nosso redor são, na verdade, robôs. E as coisas ficaram tão anormais que até coisas que deveriam ser anormais, como o RFK mandando mensagens picantes, que é o que o Tim Dillon está prestes a descrever. Que sociedade profundamente disfuncional nós temos, não há nada para admirar. Não há ninguém para se empolgar. Na verdade, o membro menos controverso desta administração é o RFK Jr. Você consegue imaginar? Ele é o membro menos propenso a escândalos da administração. E a cada 3 dias, vaza outra mensagem dele dizendo algo como, abre a boca, quero colocar minha semente em você. E isso, de alguma forma, é a melhor parte de tudo isso. As mensagens dele nem de longe são tão escandalosas quanto as do Cash. Patel, o diretor do FBI, está lá sentado te atualizando sobre a turnê de música country da namorada dele. É um inferno. É absolutamente um inferno. E Erika Kirk, Deus a abençoe, é trágico. E lamento pelo que aconteceu, mas ninguém sabe o motivo. Ela está lá fora, usando um terno brilhante em uma tenda recriada onde o marido dela foi tragicamente assassinado, jogando brindes para o público.
Ela está lá conversando com a Nicki Minaj. As pessoas estão confusas. O que está acontecendo? Essas são as 3 palavras que resumem toda essa bagunça que criamos. Para nós mesmos. Ele está certo. O que está acontecendo resume como todos nós nos sentimos agora. E eu também gostaria de mencionar aqui outra parte confusa que meio que não discutimos o suficiente. Outra parte confusa daquela entrevista da Bari Weiss que deveríamos discutir mais. Todo mundo estava fazendo TikTok sobre o parem, só parem, mas na verdade o mais ferrado. A parte daquela entrevista foi a decisão da CBS de trazer Hunter Kozak para fazer uma pergunta à Erika. De novo, quem aprovou isso? Eu quero saber. Quero saber quem teve essa ideia e quem disse, ok, sim, vamos fazer isso. Porque todos os envolvidos nesse processo são, na minha opinião, o que estamos enfrentando agora. Eu acho que esses são robôs. Não tem como alguém ter essa ideia e depois uma equipe de pessoas na CBS aprovar isso. De novo, eles queriam recriar o momento em que Charlie morreu, mas desta vez a esposa dele iria sobreviver. Hunter Kozak, da última vez que todos o vimos, Charlie morreu. Muito sábio, trazê-lo de volta, a Erika vai sobreviver. Agora, para os programadores de computador, quero que vocês saibam disso. Para nós, humanos, olhando para isso, a parte que vocês estão perdendo é o estresse pós-traumático, a raiva deslocada. Tipo, tecnicamente, Hunter Kozak não fez nada de errado naquele dia na Oview, mas eu o odeio mesmo assim. É assim que me sinto. Eu o odeio de qualquer jeito. Eu nunca mais quero ouvir a voz dele, porque ele foi a última pessoa na Terra que tentou estressar o Charlie Kirk, certo? Fazendo uma pergunta idiota sobre transgeneridade. E então o Charlie morreu. Então não é justo, mas eu não gosto do Hunter Kozak. Simplesmente não gosto. E eu acho que esse é um sentimento humano normal, certo? Trazer ele de volta para terminar de fazer uma pergunta, tipo, dessa vez o Hunter vai poder fazer a pergunta dele, isso não é algo com que o resto de nós se identifique. Na verdade, isso faz com que pessoas que têm alma se sintam mal. Então eu quero que todos assistam a esse momento. Quero convidar vocês a voltarem e reassistirem esse momento e a forma como a Bari Weiss prepara essa pergunta incrivelmente estranha. Ouçam só. Erika, como você sabe, a última pessoa com quem Charlie falou foi um estudante da Utah Valley chamado Hunter Kozak. Ele estava fazendo uma pergunta ao Charlie naquele dia em que ele foi baleado, e ele está aqui esta noite e quer te fazer uma pergunta. Oi, tudo bem? Então não importa qual é a pergunta, eu só queria preparar isso para que vocês pudessem ver. Como isso faz você se sentir? Quão estranho é isso? A sensação que eu tenho ao assistir esse trecho é que quando a Bari Weiss vai para casa à noite, ela simplesmente se conecta na tomada para recarregar. É assim que eu me sinto. Eu só sinto que é isso, somos apenas diferentes. Eu não sei de que espécie é essa ou que programa de computador é esse, mas eu não consigo me identificar com isso. Eu não consigo me identificar com a ideia de que se a Jackie O, alguns meses depois, resolvesse dar entrevistas, as pessoas diriam, ei, Jackie, você topa? Tipo, voltar para o carro e vamos dirigir de volta até o local em Dallas? Mas não se preocupe, desta vez você vai sobreviver. As mesmas pessoas vão estar na plateia, mas desta vez nós só vamos recriar aquilo. Isso é estranho. Então, a verdadeira pergunta que eu tenho entrando neste ano é: quantos de nós, humanos, ainda restam? Essa é a minha energia para este ano. Quantos humanos realmente ainda restam? Porque eu acho que a guerra já está acontecendo e também, o que vai acontecer agora? O que está previsto para a humanidade em 2026? Porque nós claramente acordamos para o fato de que tudo é falso e gay e por isso agora estamos chegando a um ponto de inflexão. As pessoas que nos governam, elas tentaram do jeito mais gentil, eu acho. Eles aumentaram a pompa. Usaram ainda mais pirotecnia e fogos de artifício e parece que não estamos caindo nessa. Ainda estamos falando sobre a Brigitte Macron ter nascido homem. Também ainda estamos falando sobre os arquivos Epstein. Desculpa. Então, qual que é o próximo passo? O que vai acontecer? Eles vão simplesmente ficar mais loucos? Sim, acho que as respostas do ano passado nos mostraram que sim. Eles querem começar a reescrever as leis. Eles querem levar pessoas à falência por saberem a verdade. Uma manchete real de hoje, aliás, Brigitte Macron, que foi literalmente nascida homem e que literalmente cometeu estupro de vulnerável segundo a lei francesa da época contra um estudante de 14 anos, conseguiu obter uma condenação contra 11 pessoas na França por cyberbullying.
E a mídia agora, claro, está divulgando isso, fingindo que isso é prova de que ela é uma mulher. Não, isso é prova de que a França agora declarou, criou leis e está disposta a julgar pessoas por falarem a verdade se a pessoa que está mentindo se sentir intimidada. É isso que isso significa, só para deixar claro. Então, se Rachel Dolezal é, como de fato é, nascida caucasiana, e ela se apresenta como negra e você vai online e diz: "Ei, você na verdade é uma garota branca", ela poderia te processar se sentisse vítima de cyberbullying. É isso que está acontecendo em Paris, e acho que é mais ou menos esse o entendimento do que estão tentando fazer aqui nos Estados Unidos. O Deep State está insistindo em aprovar leis sobre discurso, e eles vão tentar me levar à falência por saber a verdade sobre Brigitte. Agora, este é um trecho mais longo e realmente vale a pena ouvir porque é brilhante. Sinceramente, acho que isso é um brilhantismo cômico sombrio do Tim Dillon. Mais uma vez, explicando perfeitamente este exato momento em que todos nós estamos. Então, para contextualizar corretamente, basicamente Tim está discutindo como o nosso mundo e cultura modernos, como todos estamos começando a perceber, foram criados por pessoas poderosas que se interessam por crianças, como Jeffrey Epstein. E ainda assim, a mídia só quer que a gente siga em frente e continue. Então, ouça o que ele diz aqui. Ele está basicamente recapitulando o momento em que estamos agora. Essa foi a nossa cultura por muito tempo. Era pura dominação. E maldade completamente absoluta, sem limites. Exploração, muito ruim, nada bom de verdade. Mas era a nossa cultura. Era realmente a nossa cultura, você sabe, bem? E estamos começando a aceitar isso. Estamos começando a aceitar isso. E vai levar um tempo, é um pouco difícil de engolir, não é? É um pouco difícil de engolir, é um pouco difícil. É um pouco difícil. Você já ficou doente quando criança e sua mãe dizia: "Tome este remédio". E você: "Ah, não". Ela: "É porque quem te manda é pedófilo". E você: "Ah, não, esse não". É um pouco difícil de engolir, mas é daí que muita coisa disso vem. Isso é o resquício. O que você está vendo agora é o resquício das pessoas vivendo para fingir que isso não é verdade. É a negação dessa cultura que produziu esta cultura. Preste atenção, vou repetir. Vou repetir. Francamente, eu deveria ser melhor pago por isso. Vou repetir. É a negação dessa cultura que fabricou essa cultura do vazio. É a falta de disposição para encarar isso de frente que produziu essa mediocridade. É isso que é. É o desconforto profundo que vem de encarar o fato inegável de que seus maiores e mais terríveis medos são de fato verdadeiros. E você não consegue processar isso, então mergulha na turnê do erro. Você nada de costas pelo, sabe, aquele restaurante que serve aquela deliciosa coisa do aplicativo que você viu e gostou muito. Você tenta tirar férias no lugar certo para aliviar a tensão. Sabe, é a negação da verdade que te trouxe até aqui, ao nada, ao vazio, a um lugar onde você quer ver as comodidades. O prédio é realmente bonito, mas você precisa ver as comodidades. As comodidades são realmente exageradas. O condomínio é bem caro, mas você tem que ver porque as comodidades valem muito a pena. As comodidades eram incríveis. Tem uma sala incrível. Você pode usá-la se for fazer uma festa para umas 12 a 15 pessoas. Quer jantar? Trazer um chefe particular. Você traz um chefe particular. É incrível. Eles montam, fazem jantar. Pode trazer garçons, barman. Eu já fiz isso antes. É incrível. Ela se conecta a um terraço. É para todos do prédio usarem. Pode reservar. É fácil pelo aplicativo. O mundo é comandado por pedófilos satânicos. Há também um jardim na cobertura. É incrível. Eu subo lá e tomo café. Você pode entrar, recebe uma chave especial com acesso exclusivo ao seu andar. E no topo do prédio tem um jardim no terraço. Porque, na verdade, é super privado. São como nichos. Certo? Então, deixe-me perguntar, você acha que nossa civilização é governada por pedófilos malignos que assassinam e torturam crianças? E no ano que vem o restaurante abre. Então, eu nem quero falar sobre o restaurante porque ele é simplesmente incrível e você não pode ir lá agora. Mas em 5 meses, temos um chefe famoso abrindo um restaurante.
É tipo mediterrâneo, mas também puxa mais pro lado italiano. É tipo super perfeito. É tipo incrível. É ótimo pra tipo petiscos leves de manhã, e aí você pode tipo pegar um café da manhã e depois tem almoço e depois tem jantar. E até ouvi dizer isso, eu realmente ouvi isso, ouvi mesmo. Não posso confirmar, mas ouvi. Não posso confirmar, mas ouvi que eles podem realmente fazer o buffet da sua festa no espaço privativo de amenidades. Tipo, o restaurante pode servir sua festa nesse espaço de amenidades. Uau, isso parece realmente bom. Por que você acha que aquela mulher levou um tiro no rosto em Oklahoma? Bom, de qualquer forma, se você quiser, fale com seu corretor, porque vai sair muito, muito rápido. Já temos muitas pessoas voltando para ver pela segunda e terceira vez. Legal. E eu acabei de ouvir dizer que naquele restaurante super exclusivo, onde ninguém consegue entrar, o Tate McRae esteve lá ontem à noite. Uau! Muito obrigado por essa informação. Você me deu muito em que pensar. E foi a negação dessa cultura que produziu esta outra. Eu simplesmente tive que ouvir isso na íntegra porque é genial. Ao ouvi-la, tocou minha alma. Foi assim que me senti no ano passado. Eu fico tipo, ei pessoal, o que está acontecendo agora? E parece que eles só estão nos dando mais coisas, mais materialismo, mais música ruim. Sabe, ternos brilhantes, pirotecnia. Não olhe, não perceba que talvez estejamos sendo governados por pessoas muito... A sociedade está sendo comandada por pessoas incrivelmente más, e isso já acontece há muito tempo. E eu realmente não me importo com o novo iPhone que vai ser lançado. Não me importo se você entrou em Mar-a-Lago ontem à noite. Há algo mais importante acontecendo aqui, e os droids continuam agindo como droids, certo? Eles estão lutando contra nós e meio que dizendo que temos que aceitar essa cultura, e nós estamos dizendo não. Então eu acho, em resumo, as linhas de batalha foram traçadas de forma muito clara este ano. Agora você precisa decidir de que lado vai ficar. Você está com os sentinelas ou você está com os seres humanos? Eu já decidi muito claramente. Estou com o povo e não vou mais segurá-los. Porque tudo isso é muito estranho e vamos discutir ainda mais esquisitices que estão acontecendo. Mas antes, vamos fazer uma breve pausa e passar para os nossos patrocinadores. Certo, pessoal? Se vocês estão tentando ficar mais saudáveis, dormir melhor ou finalmente perder aqueles quilos teimosos, a saúde do seu intestino pode ser a chave que estava faltando. O kit Just Thrive Gut Essentials oferece ao seu corpo suporte para reequilibrar e trabalhar a seu favor, não contra você. Tudo começa com o probiótico da Just Thrive, que tem eficácia clinicamente comprovada e apresenta uma sobrevivência 1000 vezes maior do que as marcas líderes. Ele ativa seu intestino, ajudando a promover uma digestão mais suave, imunidade mais forte, humor equilibrado, sono mais profundo. Depois você adiciona a mágica dos bitters digestivos da Just Thrive. Eles combinam 12 ervas amargas tradicionais que estimulam sua digestão do jeito que a natureza planejou. Eles reduzem a sensação de peso e inchaço, melhoram a absorção de nutrientes, apoiam níveis saudáveis de açúcar no sangue e estimulam a produção de GLP-1, o aliado natural do corpo para controle de apetite e peso. Há mais de uma década, a Just Thrive ajudou milhares a assumirem controle da saúde com soluções baseadas em ciência. Desde o premiado probiótico até a linha completa de suplementos para a saúde intestinal, imunidade e cérebro. Então, se você está pronto para sentir uma diferença, que realmente vai perceber, como eu sinto quando tomo Just Thrive, você pode participar do desafio de saúde intestinal da Just Thrive. Hoje você economiza 20 na sua primeira compra. Visite justthrivehealth.com Candice e use o código promocional Candice ao finalizar a compra. De novo, isso é simplesmente Thrive Health com código promocional da Candice. Candice no caixa. Também gostaria de lembrar vocês sobre a empresa de bem-estar, porque o grande ataque cibernético médico de 2025 foi diversos estudos revisados por pares, identificaram as conexões diretas entre medicamentos antiparasitários e seus benefícios não previstos em bula no combate a uma ampla variedade de cânceres. E isso faz sentido porque a conexão entre o crescimento de tumores e parasitas já é conhecida há anos. Enquanto o CDC permanece em silêncio, eles já admitiram que milhões de americanos sofrem de infecções parasitárias que muitas vezes passam despercebidas ou não são diagnosticadas. É por isso que o Dr. Peter McCullough, diretor científico da empresa de bem-estar e o cardiologista mais publicado do mundo, diz, abre aspas, esses estudos deixam claro que é necessário fazer pelo menos uma limpeza de parasitas de grau médico por ano, fecha aspas.
A ivermectina amabendazole, composta da empresa de bem-estar, é uma combinação de dose padrão ouro, prescrita por médicos, projetada para ajudar o corpo a eliminar parasitas. Cada frasco contém 90 cápsulas, o suficiente para completar 4 limpezas de 21 dias. A empresa de bem-estar torna o processo totalmente digital, então é fácil. Você só precisa preencher um formulário rápido de admissão. Um médico irá revisar e sua limpeza de parasitas de grau médico chegará em até uma semana. Então é hora de um novo ano, novo você. Você pode recomeçar, pode assumir o controle da sua saúde. O frete é grátis, disponível apenas para residentes do Zillicentil. Devo dizer, novamente, acesse wc.health, Candice e use o código Candice no checkout. Então, obviamente, precisamos falar sobre Forte Huachuca antes de chegarmos lá. Cerca de 1 hora antes de entrarmos ao vivo, várias pessoas estavam me mandando mensagens dizendo que o Daily Wire tinha reativado meu antigo canal do YouTube. Eles aparentemente o haviam deletado, aparentemente eles só o tornaram privado. E eles o trouxeram de volta. E como você pôde ver, eles exibiram um trailer antigo de quando eu estava entrando para o The Daily Wire. E isso não foi um erro. Isso não foi um erro porque eles colocaram um aviso no início, dizendo que isso foi gravado em 2021. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles também fizeram a mesma coisa no Instagram? No meu antigo canal do Instagram, eles relançaram meu trailer de quando eu estava entrando para eles. Que ótimo. Claramente eles estão tentando chamar atenção para alguma coisa. E eu posso te dizer o que é essa coisa. Eu adoro dar o furo quando as pessoas estão agindo de forma estranha. Primeiro, devo dizer que tive um pouco de empatia durante essa pausa. Gostaria de pedir desculpas ao cavalo anão. O cavalo anão nunca mereceu o fu. Não há nada de errado em ser um cavalo anão. E sim, eu estava um pouco exaltado e ataquei um cavalo pequeno, que provavelmente não fez nada de errado, para ser honesto. Agora, mais. O motivo de eu ter meio que surtado no final do ano passado é que tem sido uma jornada muito longa, como eu mostrei pra vocês um exemplo de mim mesmo. Só tentando ser demitido como uma pessoa normal, só pra vocês saberem, em um mundo normal, se o seu empregador te demite, isso deveria ser a última coisa que você ouviria deles. Você não deveria então tê-los. Te seguindo em eventos, ligando pra pessoas, tentando fazer com que você seja cancelado de eventos de palestras, pressionando pessoas, processando você, isso é realmente tóxico. E quando eu disse para as pessoas que estava chegando a um ponto em que eu sentia que estava sendo perseguida por eles, eu disse isso, em particular. Eu disse, eu realmente sinto como quando você termina com alguém e tem um ex-maluco. Era assim que eu me sentia sendo demitida do Daily Wire. Exceto que, nessa circunstância, o ex terminou com você. Mas então, acho que talvez tenha mudado de ideia ou simplesmente não queria ver você seguir em frente e ser feliz ou bem-sucedida. Havia um elemento nisso que parecia, e eu realmente não estou tentando ser dramática aqui, parecia um ex-maluco perseguidor. Se eu não posso ter você, ninguém pode, sabe? Então, para conectar esse ponto, para construir esse paralelo para vocês. Era assim que eu me sentia. Era isso que eu estava te dizendo no final do ano passado, que eu tinha terminado com tudo aquilo, certo? Eu pensei, vou sair do Daily Wire em 2025. Venha o que vier? Bem, eles querem tudo ou nada. Acontece que o motivo de estarem fazendo isso, e fazendo isso no meu canal, é porque estão se esforçando demais. Lançaram uma jovem chamada Madison Bransford. Ok? Agora, aparentemente, ela é estagiária no The Daily Wire. E, basicamente, eles estão lançando um programa no estilo de iCarly, um programa da Nickelodeon, onde ela vai tirar sarro de mim. E o programa se chama In the No No, porque aparentemente eles assistem a cada segundo do meu programa, o que já fazem há muito tempo. No começo da minha carreira, eles costumavam me mandar vídeos e pedir para as pessoas zombarem de mim, e agora porque eles ainda não conseguem me deixar ir. E já que o Ben agora está no palco, me mencionando e dizendo, nós não sabemos, mas sabemos. Está parecendo coisa de ex-maluco, tipo Stalker. Agora eles estão lançando um programa com essa garota. Tenho certeza de que ela é uma pessoa adorável. Basicamente, é como se eles tivessem tentado encontrar alguém parecido com a Brett, mas não é nada disso, porque não tem maturidade. E ela só vai tirar sarro deste programa. Então é isso que o Daily Wire está preparando. Desculpa ter te dado esse furo sobre essa nova ideia brilhante de fazer um lançamento bombástico nas minhas redes sociais de alguém tirando sarro de mim. Tenho certeza de que você achou que isso ia receber uma baita aprovação. É estranho, me deixa desconfortável, sendo bem sincero. Eu gostaria que vocês seguissem em frente. Agora, eu entendo que isso nunca vai acabar, vocês nunca vão parar. É só isso que somos. Nós somos só... Vocês vão ficar obcecados para sempre com tudo o que eu faço.
Eu acho que é uma má ideia. Se eu fosse vocês, eu cancelaria isso. Quando eu vejo isso. Vocês já fizeram um investimento significativo. E eu espero que dê certo. Espero que uma pessoa dedicada a tirar sarro de mim na nota. Espero que tudo dê certo para a jovem Maddie. Enfim, agora precisamos voltar nossa atenção ao assunto principal, já que recapitulamos como me sinto em relação ao novo ano. Obviamente, precisamos discutir o Forte Huachuca, pois parece ter levado as pessoas à loucura. Ok? Insano. As pessoas estão enlouquecendo desde que mencionamos Forte Huachuca, o que sinaliza para todos que Mitch está falando a verdade. Ok? Bem, devo dizer que se Charlie estivesse vivo hoje, o chamariam de demoníaco. Eles diriam que ele está possuído. Diriam que ele era louco por não confiar na honestidade do governo. Ele tinha uma perspectiva honesta sobre operações psicológicas. Ele os notou. Ele sabia que o governo estava por trás dessas operações psicológicas, assim como aquela que implementaram desde o assassinato de Charlie. Aqui está o que Charlie disse em outubro de 2024 sobre a CIA e o MKUltra. Ele está conversando com Justice Smith. Ouça só. Você acha que o projeto MKUltra realmente acabou ou apenas continuou? Não temos nenhuma evidência de que tenha acabado. E quero dizer, também temos a Operação Mockingbird, que foi outro programa da CIA, cujo objetivo era assumir o controle de todas as redes de notícias e criar simetria nas comunicações das transmissões. Não, a Agência Central de Inteligência está ativamente envolvida na manipulação mental de pessoas aqui dentro do país. E isso é completamente contra o Estatuto da CIA. Você precisa entender, nós temos o Congresso, que é meio como uma plateia de espectadores. E então temos um supergoverno que existe acima do Congresso, que é o Departamento de Defesa, ou seja, o Pentágono. A Agência Central de Inteligência, que tem sua própria estrutura lá em Langley. O Departamento Federal de Investigação, eles comandam o país. As agências de inteligência comandam o país. Eu concordo. O povo não comanda o país. O poder executivo não comanda o país. É por isso que eles odeiam o Trump. Porque Trump foi o primeiro candidato desde JFK que realmente quis declarar guerra às agências de inteligência e devolver o poder ao soberano. E tanto ele quanto Kennedy foram baleados. Sim, bem, Eu só, de muitas maneiras, acho que doeria muito em Charlie ver tudo o que aconteceu desde que ele se foi. Acho que seria doloroso para ele ver no que Trump se transformou. Ele se tornou um agente do Estado paralelo, obviamente. E nunca vi uma operação psicológica mais agressiva ou uma operação mais óbvia, aliás. Mais do que tudo aquilo que as agências de inteligência vêm tentando transmitir ao público desde o assassinato de Charlie Kirk. Até que, devo dizer, e a propósito, vi o que aconteceu depois que mencionamos Mitch Snow. Ok? Então, vamos recapitular o que aconteceu caso você tenha esquecido. Mencionei Forte Huachuca no meu programa e aparentemente o mundo explodiu e implodiu ao mesmo tempo. A história era bem simples. Fui contatado por alguém que afirmava ter certeza de que viu 2 pessoas em Forte Huachuca nos dias que antecederam o assassinato de Charlie Kirk, certo? Ele entrou em contato comigo. Eu não tinha certeza se iria revelar, trazê-lo ao programa porque ele viu, para deixar claro, Erica Kirk no dia 8 saindo do Candlewood Inn Hotel, na base de Fort Huachuca. Ela estava com alguém que se parecia com o Cabot Phillips. Vamos falar sobre ele amanhã. E então eles simplesmente estavam saindo do hotel. Depois ele diz que viu esse sujeito com a aparência de Cabot Phillips, tipo força especial, no dia seguinte, com Brian Harpold. E ele está basicamente 100% certo de que viu Brian Harpold nessa reunião de altos oficiais. Isso aconteceu na manhã do dia 9, uma reunião que estava terminando na manhã do dia 9, por volta das 7h30. Ele me enviou todos os recibos para comprovar isso, certo? Novamente, eu não tinha certeza se iria trazê-lo ao programa. Me senti estranho em pedir para ele não contar a parte sobre a Erica Kirk. Porque eu estava mais interessado, obviamente, na reunião do que eu estaria, por causa da maneira como ele a descreveu. Tipo, essa é uma reunião final antes de uma operação. Mas o que Brian Harpold estaria fazendo lá? De que tipo de operação estamos falando? Agora, não podíamos tirar conclusões naquele momento, porque talvez Brian Harpold fosse dizer: "Ah, sim, eu estava lá. Eu estava lá porque estava pegando algo com meu irmão." Talvez Erica fosse aparecer e dizer: "Sim, eu estava na base de Fort Huachuca porque minha mãe tem contratos com o Departamento de Defesa e eu conheço muito bem essa base. E eu ia visitar um amigo, nós não sabíamos o que pensar de nada." Além do fato de que ele disse ter visto essas 2 pessoas em dias diferentes.
Novamente, para deixar bem claro, ele não viu a Erika. Na reunião na manhã do dia 9, ele a viu na noite anterior, supostamente, obviamente. Essa era a alegação. O que aconteceu depois que permitimos que Mitch participasse do programa para contar sua história foi simplesmente uma loucura. Foi meio maluco. O que acontece em seguida é que Alex Jones, de todas as pessoas, o cara que nos trouxe os sapos gays e alguns youtubers que ninguém conhecia, começaram uma campanha muito agressiva, um esforço para atacar o Mitch, certo? Para dizer, não, esse cara não é legítimo. Não deveríamos ouvir uma única palavra do que ele diz. Literalmente, Alex Jones foi ao seu programa e declarou guerra contra mim. Eu nunca disse uma palavra ruim sobre Alex Jones. Na verdade, só palavras boas. Já falei sobre Alex Jones. Eu disse que ele foi bom pra mim. Eu mostrei trechos. Eu disse, ele é muito engraçado e ele vai agir como se eu o tivesse atacado. Nunca falei com ele sobre Mitch Snow. Nada. Ouça Alex Jones. Literalmente me declararam uma guerra total e tudo isso acabou. Mitch Snow, ouça isso. Lembro de ter dito a eles, preciso investigar, tive mau pressentimento. Eu não tive mau pressentimento, Deus me deu cérebro. Eu já sabia que tinha vacilado. Peço desculpas, ela é uma agente globalista. Eu vacilei e falhei com vocês, e sinto muito. Preciso seguir minha intuição sempre. Ela nunca erra. E eu vi muito mais. Ela fez e eu a amo. Pessoas me ameaçando e todo esse doxing de pessoas e tudo mais. Você acha que isso vai me fazer desistir? Tudo o que vocês fizeram foi me acordar, como um teste nuclear acordando o Godzilla. Então se preparem porque vocês querem uma guerra. Eu quero a guerra de vocês, eu quero tudo. Eu quero o doxing, quero as mentiras, quero os ataques. Vou te enfrentar porque você trabalha para o Estado Profundo, o Partido Democrata, a CIA e o MI6, e eu estou de olho em você. Então é só se preparar. Ok, pontos pela diversão. Não faço a mínima ideia do que ele está falando. Não sei. Boa sorte. Espero que você faça isso. Espero que você vá atrás de quem quer que seja. Alex, se os ataques estiverem acontecendo na mesma sala que você agora, avise-nos, ok? Eu literalmente não tenho ideia do que ele está falando. Eu estava fora do ar e Alex Jones estava se negando a responder as perguntas, sendo confrontado com checagens de fatos. As pessoas estão atacando-o porque ele está mentindo sobre o que eu disse. Ele está fingindo que é algo pessoal. Tivemos uma conversa, ou melhor, eu o confrontei no programa. Não sei o que é isso. Depois eu acabaria descobrindo exatamente o que é. Primeiro, os esforços do Alex Jones e desses youtubers. Bem, primeiro eles fingiram ser amigos dele. Então havia essa conta Paramount Tactical em Valhalla que ligou para o Mitch e fingiu ser um irmão, tipo um irmão de armas. É, irmão. Sim, estamos tentando te ajudar. A gente acha que, sabe, crianças poderiam ser potencialmente financiadas. Isso é, sabe, Paramount Tactical potencialmente trabalhando com agentes estrangeiros. E tipo, você é um dos nossos lá. Ao mesmo tempo, exato, eles tinham o Ian Carroll me ligando. E o Ian Carroll estava sendo um amigo. E ele dizia, olha, você deveria falar com eles por telefone. E você deveria se posicionar contra o Mitch, porque o Mitch é uma fraude. E o Mitch nunca esteve no exército. E isso vai ser muito ruim pra você. Tipo, você precisa fazer uma declaração contra o Mitch. Só pra deixar claro, eles estavam tentando pressionar o Mitch a dizer algo contra mim e tentando me pressionar a dizer algo contra o Mitch. Pra acreditar que o Mitch era uma fraude e fazer o Mitch acreditar que eu era uma fraude. Achei isso estranho. Eu não caí na armadilha. Então depois, por meio de um terceiro, basicamente me ameaçaram e disseram que processos judiciais estavam por vir. Se eu não voltasse atrás na minha decisão de permitir, sabe, que o Mitch estivesse na minha plataforma e contasse sua história, que grandes processos estavam chegando. E eu expliquei para o Ian Carroll, eu disse, Ian, não é assim que processos funcionam. Eles não me enviaram uma notificação de cessar e desistir. O que foi que eu fiz de errado aqui? Depois disseram que ele nunca tinha sido, que era como se fosse falsa identidade militar. Ele nunca esteve nas Forças Armadas e então tiveram que admitir que, na verdade, o Mitch esteve sim nas Forças Armadas. Mas eles estavam envergonhados porque ele era um cara muito ruim que já tinha abusado de mulheres no passado. E então trouxeram essas mulheres para a plataforma deles, tipo, de repente estávamos sendo levados para um episódio do Jerry Springer e eles tiveram que absolvê-lo do passado. Todo mundo fica tipo, o que isso tem a ver com Fort Huachuca? Você sabe? Será que Suge Knight consegue se encontrar com Brian Harpo em uma base militar? Tipo, eu me importo com o passado de Suge Knight? O que isso tem a ver com alguma coisa? Isso é simplesmente ilógico. Então, quando o público não acreditou nisso,
Disseram que provavelmente nem era verdade que ele estivesse em Fort Huachuca, porque ele era um mentiroso patológico, e eles poderiam provar se esse cara era ruim e um mentiroso patológico. Então eu divulguei o relatório da Polícia Militar, o relatório real do incidente, do que aconteceu na base naquele dia, o que prova que Mitch disse a verdade. Aí eles mudaram de direção e disseram que o relatório policial era falso. Havia alguns pontos que pareciam falsos porque tinham erros de digitação. E isso não parecia um número de carteira de motorista real para uma carteira de motorista do estado de Washington. E aparentemente policiais nunca cometem erros de digitação, certo? Todo mundo sabe que eles são como estudantes de inglês. Eles são autores. Como um policial poderia cometer um erro de digitação em um relatório policial? O critério foi mudado de novo e de novo. E finalmente eles decidiram que não estou brincando aqui. Eles decidiram que, como prova de quão terrível ser humano o Mitch era, o que, de novo, ainda não consigo entender o que isso tem a ver com ele estar ou não em Fort Huachuca, mas como prova, eles estavam insinuando isso, e Alex Jones também estava insinuando isso. Eles iam trazer o filho dele, o filho com quem ele não fala desde que o menino tinha 2 anos de idade, e que agora era um homem adulto. Eles iam trazer o filho dele para o programa para falar sobre o Mitch. E, acidentalmente e de forma bastante hilária, o filho acaba confirmando que o incidente em Fort Huachuca realmente aconteceu. Ok, ouça esse momento porque é simplesmente perfeito, é hilário. Você é um veterano e eu não sei. Você assistiu? Você assistiu às alegações dele no programa da Candace Owens? Sabe do que ele está falando? Assisti a alguns deles muito rapidamente, muito rapidamente. Só consigo aguentar essa besteira até certo ponto. Eles não vão deixá-lo entrar em nenhum centro de operações ou algo parecido em nenhum posto. Nem Huachuca, nem Carson, nem lugar nenhum, em lugar nenhum, nem mesmo nos Estados Unidos, não no exterior. Eles vão obrigá-lo a passar pelo mesmo centro que todos os outros para renovar seu documento de identidade. Se ele não o tiver, até esse ponto vão deixá-lo ir ao refeitório, vão deixá-lo ir ao PX, talvez a algumas outras comodidades do posto. Mas ele não tem autorização de segurança. Ou se ele entrar no plantão do Estado-Maior da Força Tarefa Conjunta, pode acabar detido e do lado de fora, com os cães sendo chamados para ele. De acordo com este relatório, que, novamente, eu nem sei se esse relatório é real ou não. Tem tanta coisa maluca acontecendo com esse relatório. Eles me ligaram no dia 9 de setembro, perguntando se eu sabia algo sobre um tal de Mitch Snow e dizendo que eu estava listado como o contato de emergência número 1 dele. E eu só lembro de ficar sentado ali por um minuto, tipo, eu não conheço Mitch Snow. Não sei por que eu estaria na lista de contato de emergência de alguém. Ops, não era o que eles tinham planejado. Então, sim, em Fort Huachuca, tudo o que ele nos contou aconteceu naquela manhã do dia 9, e eles também ligaram para o filho dele porque provavelmente olharam para o filho dele, que era o filho dele. E sim, ops. Então eles mudaram de rumo novamente, para apresentar uma transmissão ao vivo e declarar de forma gloriosa e definitiva que Erika tinha um álibi irrefutável no dia 8. Ou pelo menos eles estavam confusos com as datas e não perceberam que estávamos falando sobre o dia 8. E foi aí que as coisas saíram totalmente do controle e revelaram que Andrew Colvett era, na verdade, a mão por trás dos bastidores, comunicando-se com essas pessoas, essas figuras obscuras que eram obcecadas pelo passado do Mitch. A Paramount Tactical está ao vivo agora. E ele acidentalmente lê as instruções dele vindas do Andrew Colvett, mas não conseguiu ler rápido o suficiente até a parte em que Andrew Colvett diz: "Ah, por favor, não mostre isso." Ouça só. Sabe? Eu perguntei para ele, ei, você tem prova disso? Ele diz, mas vale dizer que a Erika não estava em algum forte em Tucson. A internet ficou sensata. Ela acordou ao lado do Charlie no dia 9, foi para o escritório com o Charlie o dia todo, acordou ele de um cochilo antes de uma participação na Fox, foi jantar com o Charlie. Literalmente, as pessoas estão... E depois vem a próxima prova. Ela estava com os filhos às 8h33 da manhã, horário do Pacífico, que novamente é em setembro. O Arizona está em um horário específico, horário do Pacífico, horário específico, levando-os para passear. Aparentemente eu não deveria ter compartilhado isso, mas enfim, o ponto é que são 8h33 da manhã. Mostra a data ali. Desculpe, Andrew. Eu estraguei tudo, cara.
Eu estava tentando administrar um podcast e fazer tudo o mais. Desculpa, você deveria mesmo se desculpar. Eu também peço desculpas pelo Andrew, porque isso foi o que me irritou. Sinceramente, vou ser honesto com vocês. Isso me deixou chateado porque todos nós suspeitávamos que o Turning Point estava por trás disso. Suspeitávamos que eram eles. E eu posso confirmar para vocês porque, também, o Alex disse que estava em comunicação com o Turning Point USA. O porta-voz o Andrew, obviamente, e eu confirmei que o Andrew estava se comunicando diretamente com o Alex Jones. Mas o que me deixou chateado foi porque eles estavam dispostos a me arrastar pela lama para tentar me fazer, eu diria, ser ameaçado por esses YouTubers, esse mesmo cara que depois fala, Andrew Colvett. E mesmo assim, eles não comunicavam isso diretamente para mim. Fomos muito receptivos a ele. Ele simplesmente tinha uma memória errada estando onde estava, mas talvez tivesse uma memória errada e não tivesse visto Erica ou Brian Harple. Afinal, do que se trata tudo isso? Certo? Afinal, do que se trata? E o que me incomodou, principalmente em primeiro lugar, porque isso não faz sentido, ninguém acusou Erica de estar em lugar nenhum no dia 9, mas mesmo assim vemos o dedo dela lá. Vemos que ela está mostrando que está com os filhos na manhã do dia 9. E isso, pra mim, contradizia o meu encontro com Erica. Depois do meu encontro com Erica, fiquei com a impressão de que Andrew Colbert tinha se rebelado, não é? Muitas das coisas que eu dizia, no ponto de virada, diziam exatamente o oposto. E eu senti que eles estavam tentando me fazer parecer uma mentirosa, sabe? O Charlie Kirk, coisa católica, falando sobre as ameaças que Charlie recebeu um dia antes de morrer, e então a Turning Point vinha a público e divulgava um comunicado. A desculpa deles foi tipo, ok, não, você estava dizendo a verdade, mas Andrew Colvett agiu por conta própria. E, para ser sincero, eu não tinha muita certeza do que acreditar quando saí da reunião. Obviamente, eu queria tempo para digerir essas coisas, mas tenho plena consciência de que foi isso que me disseram, certo? Eles admitiram o fato de que eu, sim, Andrew Kovac, realmente recebi aquela mensagem do Charlie na noite anterior. E Charlie ali estava preocupado que fosse ser morto. Mas, sabe, a Erica não sabia dessa informação e ela estava olhando as mensagens dele no iMessage. Ok, então Andrew agiu tão por conta própria que nem sequer comunicou à equipe depois que Charlie foi assassinado que Charlie estava com medo de morrer. Além disso, aparentemente, ele também agiu por conta própria na mensagem do Superman. Tipo, foi ele quem publicou aquele tweet e citou o cirurgião. Depois eu te disse que o cirurgião nunca disse aquilo. Aquilo não era uma citação do cirurgião. O que eu não te contei é que, de acordo com minha fonte, em quem confio muito, a pessoa que estava naquele telefone e disse aquela frase era, na verdade, a Erica. Foi uma ligação a 3 depois do meu episódio. Me disseram de novo, são duas narrativas em disputa. Erica afirma que Andrew agiu por conta própria e que o cirurgião também agiu por conta própria e violou a RIPA. Minha fonte diz que não, o cirurgião não violou a RIPA e ele nunca disse aquilo. Mas ele respondeu às perguntas de Andrew Kovacs porque Erica estava ao telefone e a citação do Superman veio dela. E eles acharam fofo porque ela estava tentando lidar com as coisas. E é por isso que eu simplesmente me abstive de contar isso ao público, porque achei que talvez ela precisasse acreditar nisso. Porque ele morreu. E nós? Eu estava tentando ser gentil. Eu não sei no que acreditar. O que vejo agora é que estou sendo enganado. Porque agora vejo que ela está dando um álibi para o Andrew e que o Andrew não está agindo por conta própria. Ok, Andrew está sendo instruído a fazer essas coisas, Andrew está sendo instruído a me atacar e atacar a minha narrativa. Andrew está sendo instruído a mentir sobre mim. Andrew está permitindo que esses ataques aconteçam. Sentado ali de frente para Alex Clark como ela, Deus como não, ele nunca. Ele só gostava da arquitetura e eu não aceito mais que ele esteja apenas agindo por conta própria. Ok, isso para mim mostra coordenação. Não há outra maneira de interpretar isso. Então temos que sentenciar Andrew Colbert a mais verdade. Esse vai ser o novo clima. Você mente, eu digo a verdade. Então vamos revisitar os Hamptons. Ok, lembra de toda aquela confusão. Outra coisa que eu disse ao público foi que Seth Dillon estava pressionando Charlie. Eu disse que houve uma reunião menor que aconteceu. Eu disse que a Bebenet e o Yahoo ligaram e ele se ofereceu para levar o Turning Point para o próximo nível. E todo mundo tinha muito a dizer e as coisas estavam uma loucura. E, a Candace é louca. Max Blumenthal é louco. Ele também relatou isso. Todo mundo está mentindo. Isso não é verdade. Tudo estava incrível. Bem, a confusão dos Hamptons.
veio à tona quando eu me sentei com a Erika e ela admitiu que sim, ela estava lá. Aliás, eu não fazia ideia de que a Erika estava lá. A primeira vez que descobri que a Erika estava lá foi quando eu estava viajando pelos Estados Unidos. Na verdade, não sei por que não me contaram isso antes. Enfim, o ponto é que ela estava lá e ela admitiu. Sim, a questão de Israel veio à tona. E assim como as pessoas me disseram, as perspectivas dele sobre Israel estavam sendo desafiadas. Então ela disse, sim, eu estava lá quando o Bibi Netanyahu ligou. Ok, por que ninguém confirmou isso? Tem uma parte de mim que fica com raiva pelo fato de eu estar dizendo a verdade. E eu sinto que estou sendo manipulada em relação a isso. E ninguém me jogou nem um pouco de corda, certo? Ei, Candace, estou vendo que você está por aí. Ela está dizendo a verdade. BBNet e Yahoo ligaram. A Erika disse que... A Erika me contou que... Mas ela disse, mas ele não... se ofereceu para levar o Turning Point para o próximo nível. E eu disse, sério? Ela disse, eu não sei quem é sua fonte sobre isso, mas essa parte não é verdade. Ele ligou, mas essa parte não é verdade. Então, o que eu disse a ela, e que acho que a chocou, foi que minha fonte sobre isso, que eu nunca tinha revelado ao público antes, foi Andrew Colvett. Foi o Andrew Colvett quem me disse que o Bibi Netanyahu se ofereceu para levar o Turning Point para o próximo nível e que o Charlie Kirk disse não. Ele ficou fora de controle de novo? Eu não sei. Eu disse, acho muito estranho o Andrew inventar isso. E então meio que me disseram algo como, bom, talvez tenha acontecido em outro momento ou algo assim. Talvez quando ela não estava lá foi bem específico que isso aconteceu. E então eu disse e confirmei isso com mais 2 pessoas. Uma pessoa sobre a qual não vou dar nenhuma pista, nenhuma dica aqui no programa, porque isso revelaria uma fonte que não tem relação com o Andrew Colvett, que confirmou exatamente a mesma coisa. E não tem como o Andrew pudesse saber qualquer coisa sobre essa fonte. Ele não estava se comunicando, não era isso. Fonte da fonte. Outra pessoa naquele jantar estava, e então eu confirmei isso pela 3ª vez com alguém que é muito próximo do Andrew Colbert. Que ele disse que perdeu muito dinheiro quando Charlie disse não para BBNet e Yahoo. Essa é a sua punição, Andrew. Verdade. Agora você pode responder aos repórteres que estão fazendo as perguntas. É isso que você recebe. Não minta em meu nome. Não direcione pessoas para me atacar. Estou cansado de tudo isso este ano. Agora, sobre a história de Fort Huachuca, agora eu realmente acredito que há algo aí. Então eu entrei em contato imediatamente depois desse momento em que o Andrew deixa cair a máscara. Entrei em contato diretamente com Andrew Colbert e também com o CEO. E de boa fé eu disse, olha, estou feliz em comunicar os fatos para o meu público. Você não precisa apresentar seu álibi para algum youtuber obscuro. Você não precisa fazer com que os Alex Jones venham atrás de mim ou me ataquem. Nós só estávamos interessados, na verdade. Nós não sabíamos onde isso ia dar. E eu tive uma ligação, e não foi com o Andrew Colbert, uma ligação muito boa. Eu realmente acho que até agora Justin Strife talvez tenha sido a única pessoa bem intencionada e ele não está nas redes sociais. Então ele disse que meio que se mantém acima da confusão. E ele estava tentando entender o que aconteceu, eu expliquei pra ele. Mas eu estava irritado agora porque considerei isso uma violação do nosso cessar-fogo, certo? E ele me disse que conseguiria uma mensagem da Erika, que seria o álibi dela, entre aspas, para chamar aquilo assim. Nunca mais exigiu um álibi, mas sim que essa era uma conversa entre ela e Charlie sobre o jantar, sobre eles estarem preparando o jantar naquele horário. Quando Mitch acredita tê-la visto em Fort Huachuca, na base de Fort Huachuca, no hotel. Então seria impossível, obviamente, se esta for uma conversa do dia 8 entre Charlie e Erika, eu ouvi dizer que também houve uma conversa na base sobre o jantar. Ele realmente me enviou essa mensagem, mas o nome do contato estava oculto, então eu disse, você se importa de, sabe, só me enviar? Você pode desbloquear o nome do contato, obviamente, porque eu conheço o número do Charlie, então... E ele disse, achamos que você iria divulgar isso para o público. E não queremos que o apelido do Charlie apareça. E eu disse, bom, não se preocupe com isso. Eu não vou divulgar a mensagem. Acho que o público confia em mim. Eu não vou divulgar a mensagem. Se eu disser que vi e confirmei, eles vão confiar. Mas eu preciso que você... Eu preciso ver o nome do Charlie. Você poderia só me enviar um vídeo rápido dela abrindo isso? E eu não recebi isso desde então, ok? Então isso foi, sabe, já faz um tempo. Eu cobrei isso umas 4 vezes. Ainda não recebi isso. Então não posso confirmar que essa conversa aconteceu entre ela e Charlie. Tenho interesse em confirmar isso. Tenho interesse em confirmar porque sinto que algo aconteceu. Tem algo aí.
Eu só sinto, sabe, pra usar uma expressão que o Daily Wire aparentemente adora. A gente não sabe agora, mas acho que sabemos. Algo aconteceu em Fort Huachuca e amanhã vamos nos aprofundar mais. Vamos falar sobre Cabot Phillips, vamos falar sobre Mark Amadei. Na verdade, eu realmente acredito que Mark Amadei, e de novo, lembrem-se que em relação a Cabot Phillips e Mark Amadei, eu não fui contatado sobre eles inicialmente. Ele me deu descrições das pessoas que viu e eu comecei a enviar rostos para ele. Eu realmente acho que sei quem ele viu, que era um congressista e não era o Mark Amadei. Então vamos entrar nesse assunto. Vai ficar muito interessante porque muitas peças estão se encaixando para mim. Enfim, isso é muita coisa para dizer hoje e eu queria recapitular isso porque eu sinto que estou apenas sentindo como se um cessar-fogo tivesse sido violado e acho que isso é justo. Acho que isso é justo. Então vamos fazer uma breve pausa e voltar para responder alguns dos seus comentários. Certo, pessoal. Este ano, muitos de nós estamos estabelecendo o mesmo objetivo, comer mais frutas e vegetais. Mas manter esse hábito nem sempre é fácil, é claro. É por isso que tantas pessoas estão recorrendo ao Balance of Nature. Os suplementos deles incluem 47 ingredientes de frutas, vegetais, especiarias e fibras 100% integrais, o que é perfeito para a sua rotina diária. Você pode engolir os suplementos, misturar o pó em um smoothie ou polvilhar os suplementos de vegetais sobre o seu prato favorito. Os suplementos do Sistema de Saúde Integral da Balance of Nature apresentam ingredientes como linhaça, canela, cúrcuma, manga, abacaxi, mirtilo selvagem, cogumelos shiitake, espinafre, couve, pimenta caiena e muito mais. Neste ano novo, você pode garantir 50% de desconto por um ano se assinar os suplementos do Sistema de Saúde Integral como cliente preferencial. Então acesse balanceofnature.com hoje mesmo. Mais uma vez é balanceofnature.com. Também quero lembrar vocês sobre a American Financing, porque entre compras, viagens e preços mais altos, é fácil se sentir sobrecarregado, especialmente se você já está contando com cartões de crédito para cobrir o básico. Se essa dívida está se acumulando para você, saiba que você não está sozinho. E se você é proprietário de um imóvel, talvez já tenha pensado em procurar a American Financing, mas talvez tenha hesitado porque não queria abrir mão da sua nova taxa de hipoteca baixa. Bem, é por isso que a American Financing criou agora o Smart Equity Loan, uma maneira simples e inteligente de colocar suas finanças de volta nos trilhos sem abrir mão da sua baixa taxa de hipoteca. Diferente de um HELOC, que pode variar conforme o mercado, o Smart Equity Loan oferece uma taxa fixa, então você terá um pagamento mensal previsível. Ele permite que você use o valor acumulado do seu imóvel para quitar dívidas com juros altos, liberar seu fluxo de caixa e ainda manter sua hipoteca atual intacta. Não há custos iniciais para descobrir se você se qualifica. Ligue para 8007-951210 novamente, 8007-951210, ou visite americanfinancing.net Owens. Esse é o site americanfinancing.net Owens. Muito bem, aqui está meu presente de Natal do Mark, e é simplesmente hilário. Não consigo acreditar que isso esteja sendo vendido online. Não sei. A França vendendo bonecas Brigitte é muito doce. Você pode colecionar os itens de colecionador deles. E quem estiver vendendo isso está prestes a ser processado pelo governo francês. Principais comentários do último episódio. No final do ano passado, obviamente, estava o cavalo anão que não fez nada de errado. Mais uma vez, peço desculpas ao cavalo. T. Spears, ele escreve. Suas iniciais são literalmente BS, besteira. Ela canta suas músicas, escreve genocídio, você tinha o outro, desculpe o outro, genocídio é sempre errado. Sim, eu dizer isso me causou muitos problemas. E eu ainda penso assim, ainda acho que genocídio é sempre errado, então eu não aprendi a lição, mas isso nunca vai parar. Eu nunca vou parar de ser perseguido por essa empresa. É só que é realmente estranho e me deixa desconfortável. Eu só quero ser demitido. Nunca desejei tanto ser demitido. Você já ouviu alguém simplesmente dizer, por favor, você pode me demitir? Eu estou, por favor, deixe-me seguir meu caminho alegremente. Isso nunca vai acabar. Jenna escreve, orando e jejuando por você enquanto busca a verdade. Muito obrigado. E nós deveríamos orar pelo mundo inteiro porque realmente parece que estamos, e eu sei, tenho certeza de que todo mundo sente isso, mas parece muito fim dos tempos agora, onde as táticas antigas deles não estão funcionando e eles estão ficando cada vez mais desesperados e cada vez mais irritados. E eu sinto que todo mundo está travando agora. Pessoas em quem costumávamos confiar, elas estão simplesmente travando. E estamos começando a vê-los pelo que realmente são, como parte de uma grande operação psicológica. E eles só estão nos entregando mais coisas feitas para nos distrair. E eles não queriam que estivéssemos tão focados no assassinato de Charlie Kirk.
Mas eu estou sim tão focado no assassinato de Charlie Kirk e eu tenho tanta coisa que mal posso esperar para revelar para vocês, começando amanhã. Isabela escreve: o que você acha que Charlie diria sobre a operação de captura do ditador Maduro? Ele era um homem terrível que oprimia o povo venezuelano, mas eu tenho medo do Deep State. Tenho medo do Deep State quando Israel está envolvido. Você não precisa imaginar isso. Israel sempre faz questão de dizer abertamente, sim, isso foi bom para nós. Você quer dizer que Netanyahu o chamava de antissemita. E foi isso que eu disse a alguns dos meus seguidores que estavam tipo, Candace, estou confuso com sua opinião. Maduro é um homem mau. A falsa dicotomia aqui. A ideia de que, se você não está feliz que Maduro foi derrubado, isso significa que você acha que ele era um homem bom. Não, isso é a mesma coisa que aconteceu com Assad. E eu fui provada certa na Síria. Israel queria que Assad caísse, porque eles querem expandir suas fronteiras para o projeto do Grande Israel. Então eles fingiram que ele era, tipo, a pior coisa que poderia acontecer seria se Assad continuasse sendo o presidente da Síria. E eu disse, bem, ele vai sair em meio a um monte de confusão. Os cristãos vão ser massacrados. Naquela época, obviamente, Israel já estava trabalhando com a Al-Qaeda ou com um grupo próximo à Al-Qaeda. Acho que o nome do grupo é Al-Nusrat, porque eles fazem isso, eles trabalham, claro, quando você vê, meu Deus, existem esses grupos radicais muçulmanos. Ok, sim, eles meio que estão trabalhando com Israel. É por isso que eles nunca atacam Israel. E eu percebo agora que as pessoas dizem, uau, muitos cristãos estão sendo assassinados na Síria, exatamente como a Candace disse. Ok. Então a questão é, você fica com o diabo que conhece ou com o diabo que não conhece? E nessa circunstância, acredito que o veredito final para a Venezuela não será o preferido. Ok. Acho que Israel está salivando e fingindo que isso significa que vamos ter petróleo barato. Vamos encher o tanque por 3 centavos. E o que vai acontecer depois disso é que a América, as ruas vão ficar limpas. As crianças vão ficar inteligentes. Quantas vezes você pode continuar caindo na mesma coisa, como a mesma narrativa da CIA, de que o motivo pelo qual estamos derrubando todos esses regimes é porque somos os mocinhos? Eu só não sei quantas vezes podemos continuar participando dos mesmos jogos estúpidos e esperar resultados diferentes. Estamos apenas fazendo a mesma coisa idiota repetidamente. Iraque, Síria, Afeganistão. Não, sério, desta vez estamos derrubando o mal. Milhões de civis mortos. Os estados estão piores do que nunca. O que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. Aconteceu o imperialismo. As pessoas no topo, a oligarquia que comanda o mundo, ficou mais rica. Eles se tornaram mais poderosos. E o resto de nós? Sim. Não, na verdade não estou melhorando. Mas se tivermos sorte, nossos filhos poderão ir morrer no exterior. Essa é mais ou menos a proposta. Não sei. Enfim, isso continua acontecendo. Isso continua acontecendo. E eu só queria sair dessa rotina frenética. Então não, para sermos bem claros. Não acredito que Maduro fosse uma boa pessoa. Não sou do time Maduro, nem acho que Assad tenha sido um presidente perfeito para a Síria. Eu simplesmente reconheço a CIA e o Assad e o que eles continuam fazendo repetidamente. Parece-me bastante claro. Eu reconheço padrões. Ok. Edson escreve, tudo no M-Fest era falso e gay. André, atenda. Nicki Minaj, atenda. Vance, atenda. Os fogos de artifício, atenda. Foi como uma celebração da morte dele. Nós simplesmente pulamos a parte do luto. Sinto muito, nós te amamos, fique forte. Bem, somos humanos, por isso vimos as coisas como realmente eram e outras pessoas não conseguem reconhecer isso. Então, nosso castigo é que eles vão fazer muitos vídeos e nos chamar de demoníacos e... A lista que vai citar versículos da Bíblia e nos dizer por que não podemos sentir o que sentimos. Até isso, precisamos deixar para trás em 2025, cristianismo chiclete. Vou deixar isso para trás em 2025, pessoal. Não quero mais ver isso. Não quero ver pessoas me dando sermão sobre por que eu deveria aceitar o mal e agindo como se provérbios bíblicos fossem apenas curiosidades de tampinha de refrigerante. Você só abre e vê como se sente. Não é isso. Existe um motivo pelo qual padres devem ser ordenados. E eu vou deixar isso para trás. Cristianismo chiclete. Acho que você atingiu o auge no começo de 2025 e depois caiu muito rápido. Mesma coisa para os pastores no palco com jeans rasgado, tentando parecer descolado. Mas na verdade meio que dizendo pra gente o que pensar. Vocês todos parecem uma operação psicológica agora. Vocês realmente parecem uma operação psicológica só tentando fazer a gente concordar com vocês? E tudo bem, aliás. Só tirem a Bíblia disso. Só digam o que vocês pensam. E a gente vai dizer se quer comprar o que vocês estão vendendo. Vamos ser justos. Vamos ser reais.
Corey escreve, Charlie foi Michael Jacksonizado. Se você parar pra pensar, Charlie basicamente era um artista de podcast, ganhando muito dinheiro, que por acaso continuava sumindo. Ele estava sendo telecesado, MC Hammerizado, Yesizado, e então Charlie acordou. Eu realmente acredito que ele acordou no final e viu o que estava acontecendo. Eu sei que ele acordou no final. Espero ter deixado isso claro. Army Sniper escreve, aqui é um policial aposentado do exército Paramount Tactical Valhalla. Eles são uma vergonha como veterano. Ninguém percebe que você investiga. Algumas pistas são boas, outras são ruins, coisas normais. Bom trabalho! Na verdade, as pessoas estão percebendo isso, e é por isso que a operação psicológica deles está fracassando. Tipo, é claro que vamos cometer erros desde que assumamos esses erros. Eu nem acho que tenhamos cometido algum erro. Eu não menti sobre nada. Eu fiz perguntas e eles tentam fingir, você foi desmascarado. Você fez uma pergunta que não levou a isso, sabe? Não era uma pista viável. Esse é o motivo pelo qual estamos fazendo as perguntas. É por isso que estamos entrando em contato com as pessoas. Aliás, quero que vocês saibam que já entrei em contato com o Brian Harpo 4 vezes. Também entrei em contato com o Dan Flood. Ficarei feliz se ele me mandar uma mensagem hoje à noite dizendo, aqui está onde eu estava na manhã do dia 9. E aqui está a prova disso. Eu vou dizer, ok, não era o Brian Harpo. Eu sinto que era. Neste momento, sinto que era. De outra forma, não consigo entender as ações de Andrew Colbert. A gente se vê, pessoal. Enfim, temos Clube do Livro amanhã. Obrigado por me permitirem tirar uma pausa. Eu sei que cancelei um e estou devendo um para vocês e vou compensar isso. Isso será amanhã. E avisando vocês que também tem produtos novos no site. Se vocês quiserem apoiar o programa, olhem que legal o nosso novo logo. Parece novo e moderno em 2026. Ano novo. Mesma bagunça de sempre, pessoal. A gente se vê amanhã.